pessoal, hoje eu vou falar sobre um livro um tanto controverso, polêmico e que me causou muitos sentimentos conflitantes aqui ao longo da leitura, mas que eu adorei também. Tô falando então aqui do Lolita, do Vladimir Nabokov, publicado em 1955. Um livro que tá fazendo, portanto, 70 aninhos agora em 2025. E esse aqui é um livro sobre o qual, mesmo antes da leitura, se tem muitas ideias preconcebidas e até uma certa atitude correta a ser tomada, né? Porque o Lolita, ele vai tratar sobre a pedofilia. Para ser mais específico, ele vai contar aqui o caso de um professor de literatura europeu de meia idade chamado Humbert Humbert, que desenvolve uma obsessão doentia pela enteada dele, uma menina de 12 anos chamada Dolores Reis, a quem ele vai apelidar aqui de Lolita. Então o caso vai se passar ali numa cidadezinha da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, ali durante os anos 40 e o começo dos anos 50. Então o Nabokov, ele era russo, ele já tinha escrito e publicado outros tantos trabalhos em russo, e o Lolita seria aqui o terceiro romance dele de uma série de livros que ele começou ali a escrever em inglês. Então, sendo esse talvez o livro mais cercado de adjetivos e de avisos e de disclaimers de todo o século XX, né? O que a gente vai encontrar aqui no Lolita é talvez o exemplo mais extremo e também mais brilhante de como que a literatura ela pode ser um território traiçoeiro. Porque para além desse tema tão abjeto da pedofilia, né? Dessa narrativa que é contada pelos olhos do algoz, né? Esse aqui é um romance profundamente emocional, surpreendentemente muito engraçado também e, acima de tudo, uma prova do poder da sedução aqui, da linguagem e da forma. E aí o Lolita, ele também pode ser encarado como um livro sobre estética, né? Sobre como que a beleza do estilo, da forma, da escolha ali de cada palavra, né? Essas coisas realmente podem criar um encantamento tão intenso a ponto de fazer o leitor, né, quase esquecer do horror que está sendo descrito aqui, né? Porque vamos ser bem diretos, né? Enquanto indivíduos, enquanto sociedade, todos nós concordamos que a pedofilia é uma coisa repulsiva, é um crime, é inaceitável, ponto final, né? Então não há nenhuma nuance possível em torno disso, não há como relativizar nada disso, mas o que o Lolita vai nos apresentar aqui é algo muito mais desconcertante, né? Esse manifesto estético vindo de um homem que sabe, né? Que tem plena consciência do quão abjeto é aquela sua prática, e ainda assim, né? Ele vai nos arrastar aqui numa narrativa com muito charme, com muita inteligência e uma linguagem deslumbrante. Então esse não é um livro que vai gritar o óbvio, né? Ele não tá muito interessado em dar lições de moral, nem em servir também como denúncia. O que o Nabokov tá fazendo aqui talvez seja ainda mais perigoso, né? Porque ele vai vestir todo esse horror desse tema, né? Com muita beleza. Ele vai nos entregar uma história de abuso narrada como se fosse uma história de amor muito trágica, né? É uma verdadeira farsa romântica aqui, mas contada pelo monstro. E aí, o próprio começo aqui do romance, né? Eu já acho fenomenal. Eu vou ler aqui rapidinho, que é quando o Humbert Humbert vai abrir o seu relato aqui, né, dizendo o seguinte: Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita. A ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. Então, assim, parece que ele tá fazendo uma carta de amor, né? Realmente é um dos meus começos favoritos aqui de toda a literatura, porque logo depois disso, o Humbert Humbert, ele já vai nos colocar desde o início, né? Como se estivéssemos ali no banco do júri. A gente vai entender que essa aqui é uma narrativa em que ele tá construindo ali, tá relatando toda a sua história para um tribunal, né? Após os crimes tão bárbaros que ele vai cometer aqui ao longo do livro. Então nós, como leitores, seremos aqui os senhores do júri a quem o Humbert está se dirigindo, né? Mas aí, ao longo do caminho, esse julgamento mais frio que a gente tem, né? Essa atitude mais fria que a gente tem em relação a esse tema, a esse personagem que é tão canalha, né? Ela começa a se embaralhar, porque ele vai nos envolvendo, a gente começa até a rir, a se confundir, a ver esse senso de estética, né? Das coisas, como ele vai retratar as coisas aqui. E aí, aos poucos, parece que a gente deixa de ser testemunha para ser o quê? Cúmplice, né? Existe então uma ironia muito cruel e extremamente provocativa ao contar uma história dessas, né? Não pelos olhos da vítima, mas, como eu falei, pelos olhos do algoz. Mas para falar um pouco então da trama em si, o que a gente vai ter aqui então é a história desse cara chamado Humbert Humbert, que é um intelectual europeu ali de meia idade. Ele é muito pomposo, muito afetado e, como a gente logo descobre, ele é pedófilo. Então, desde muito jovem, esse Humbert, ele vai nutrir uma atração ali por meninas em idade pré-púbere, aos quais ele vai dar o nome de ninfeta, que é um termo que, aliás, foi cunhado aqui pelo próprio Nabokov nesse romance e que acabou se filtrando de uma maneira muito infeliz nesse vocabulário
atual, né? Então, essa obsessão aqui, segundo o próprio Humbert, vai remontar a uma experiência ali juvenil dele, né? Um amor de infância por uma garota chamada Annabelle, que acabou morrendo tragicamente, né? Muito cedo, vítima ali de tifo. E aí essa perda precoce aqui do Humbert, né? Quando ele perdeu ali aquele seu grande amor, a Annabelle, né? Ela tinha 14 anos, se eu não me engano, vai se transformar aqui no seu delírio, né? Na origem aqui do que seria o seu desejo patológico. Ou seja, ele mesmo, o Humbert, vai colocar como que essa sua obsessão por ninfetas, né? Por meninas ali em idade pré-púbere, vai ser uma espécie de compensação por essa morte, por esse trauma que ele passou tão jovem, né? E aí a vida adulta aqui do Humbert vai seguir com uma série de episódios muito lamentáveis, em que ele vai se ver ali admirando essas meninas tão jovens. Ele vai morar ali em Paris, ele vai se casar com uma mulher, ele vai ser traído, vai se separar dessa mulher. Então ele resolve recomeçar tudo ali nos Estados Unidos, né? A grande terra das oportunidades, inclusive das oportunidades mais condenáveis. E aí ele vai parar nessa cidadezinha chamada Ransdale, né? Nessa região da Nova Inglaterra, e acaba se hospedando em uma pensão administrada ali por uma solteirana chamada Charlotte Hayes. Quer dizer, ela é uma viúva, né? Muito carente e uma mulher até muito ingênua, conforme a gente vai ver. E o que acontece é que essa Charlotte Hayes tem uma filha chamada Dolores, né? Que é uma menina de 12 anos, por quem o Humbert acaba se tornando completamente obcecado, que é a Lolita aqui do título, né? E aí a gente vê que a relação entre mãe e filha é muito tensa, muito marcada ali por ressentimentos muito mal resolvidos. Esse pai biológico aqui da Lolita já havia morrido e o Humbert, né, sempre pronto ali para se aproveitar dessas brechas emocionais que existem nessa família, né, vai percebendo essa chance de se aproximar cada vez mais ali da Dolores, né, da Lolita. E de que forma ele vai acabar se casando aqui com a Charlotte, né, com a mãe, um plano muito doentio, porque o tempo inteiro a gente tá vendo esse trabalho desse manipulador, né, que se coloca também como um protagonista romântico, porque é isso, ele idealiza romanticamente a Lolita. E ao longo da narrativa, o Humbert vai então relatando ali suas fantasias com aquela menina, suas investidas e até momentos de puro abuso mesmo, em que ele vai descrever tudo com um misto de culpa, mas também de muito encantamento. É um momento aqui mais pesado, em que ele vai tirar proveito ali da Lolita, né, que vai ser descrito como se fosse uma espécie de apoteose, que é um homem que realmente domina a linguagem muito bem. Daí, parte do plano dele era o quê? Matar a Charlotte, né, a esposa dele, a mãe da Lolita, para que assim não houvesse mais empecilhos entre ele e aquela menina. Só que ele nunca consegue, de fato, conceber esse plano, e a gente vê, né, com isso e outras coisas também, como que ele é um homem bem patético. E aí a história vai acontecendo até que, num daqueles acasos assim bem trágicos, né, a Charlotte vai acabar descobrindo o diário aqui do Humbert, onde ele expõe tudo, né, inclusive quais são as intenções dele ali para com a filha dela. E obviamente aquela mulher fica muito transtornada, fica muito desesperada. Ela diz que vai expor o Humbert para todo mundo, que ele nunca mais vai chegar perto ali da filha dela, mas aquele plano da Charlotte, infelizmente, logo é interrompido por um acidente muito banal, porque ela vai sair ali de casa, muito atribulada, né, para despachar cartas, expondo ali o Humbert pro círculo dela, só que ela é atropelada por um carro e acaba morrendo. Como eu falei no episódio, muito banal, parece até coisa de humor sombrio mesmo. E aí, com aquela mãe fora do jogo, o Humbert assume de vez o papel de tutor legal aqui da Lolita, e a história, que já era sombria, vai acabar ficando muito mais séria depois disso. Agora, voltando a um detalhe crucial aqui do romance, né? Ele todo é narrado pelo Humbert como se fosse, como eu falei, uma defesa ali de um tribunal imaginário, né? Então ele se dirige a nós como senhores do júri, nessa tentativa muito contínua de nos aproximar do que seria ali a sua retórica, né? Como quem sabe que já perdeu, mas que ainda quer ser de certa forma redimido, ou talvez aplaudido, né? Mas tem outro ponto muito interessante aqui, porque o Lolita, ele não deve ser lido com essa alegoria da defesa, né? O Nabokov, ele também não tenta justificar o que é injustificável. Ele não quer, de certa forma, inocentar o Humbert, né? Tampouco torná-lo esse herói trágico. O que vai acontecer aqui é uma coisa ainda mais radical, que é uma autópsia moral desse protagonista, né? Então a gente está se deparando com essa coisa quase contemplativa de encarar, de esmiuçar esse processo de entender um homem tão monstruoso, né? Então, algo quase que transcendental nesse exame aqui. Então, a cada vez que o Humbert, ele vai se entregar ali ao seu desejo, ao seu voyeurismo, essa contemplação estética da sua obsessão pela Lolita, né? Esse romance vai ganhando contornos cada vez mais
até filosóficos. E outra coisa também que é importante ressaltar, o Humbert, ele não tenta se disfarçar, né? Ele se declara desde o começo como pedófilo. Não há eufemismos, não há nenhum tipo de omissão quanto a isso. Então o horror, ele tá bem exposto, ele é bem explícito. E aí, o verdadeiro escândalo desse livro talvez não seja nem só o tema dele, mas esse efeito de beleza que o Humbert, né, que o Nabokov vai imprimir em torno daquele assunto. O que eu possuíra loucamente não era ela, mas uma criação minha, outra Lolita, imaginária, talvez mais real que Lolita, superpondo-se a ela, contendo-se em si, pairando no ar entre mim e ela, e desprovida de vontade, de consciência, na verdade, desprovida de vida própria. E aí, eu acho que é na segunda parte desse livro aqui que ele vai atingir o seu ápice, tanto em termos narrativos quanto simbólicos, que é quando o Humbert, né, agora tutor legal aqui da Dolores, da Lolita, vai levá-la numa viagem de carro ali pelos Estados Unidos, né, numa road trip. E não é só uma mudança de cenário que vai acontecer aqui nessa história, né, porque essa road trip vai atravessar tanto as paisagens físicas ali dessa América, né, quanto as suas paisagens morais, né, e aí que o Nabokov realmente vai mostrar aqui a sua habilidade de satirizar toda uma cultura. Então o Humbert, ele é um europeu muito refinado, muito snob, né? Ele observa tudo aquilo com um misto assim de fascínio e também de repulsa. Ele despreza aquelas coisas que ele vê, né? Aqueles motéis baratos, aqueles slogans, aquela cultura do consumo dos Estados Unidos, né? Aquela estética toda plastificada. Mas ao mesmo tempo, ele também vai se deixando seduzir por essa vulgaridade, né? Então o olhar dele é um olhar de um forasteiro que está tentando entender, também manipular os códigos de um país que acolhe ele sem perceber a ameaça que ele representa, né? Inclusive, há algo de muito próximo aqui entre o Humbert e outro personagem da literatura, dos livros que eu venho lendo aqui no canal, né? Que é o Tom Ripley, que são dois homens que a gente percebe que são sem moral, com extremo apuro estético, né? Então eles sabem de arte, eles são muito cultos, sabem de música, de literatura, eles são muito sofisticados, né? Muito sensíveis também, mas também incapazes de reconhecer ou de respeitar a humanidade nas outras pessoas. Então eles amam a beleza, mas eles não amam o ser humano. E aí a gente percebe que todos os outros personagens adultos aqui do Lolita são descritos como grotescos, ou idiotas, ou patéticos, né? O mundo do Humbert vai se resumir a essas ninfetas, por isso que ele demonstra tanto desprezo ali às outras pessoas, e realmente a Lolita vai se tornar aqui o centro absoluto de tudo, né? É uma obsessão muito doentia, como eu falei, em que ele insiste de chamar de amor verdadeiro, porque ele fica lutando para preservar essa visão romântica da Lolita, né? Ele tem esse sentimento de proteção em relação a ela, ao mesmo tempo em que ele vai se sentir culpado quando ele se entrega, né, ao longo dessa viagem de road trip, né, quando ele se entrega ali ao desejo sexual que ele sente por ela. É um negócio muito complicado. E aí é interessante porque essa viagem também vai transformar o Humbert e a Lolita numa espécie de dupla bem improvável, como se fosse uma visão bem distorcida aqui do Nabokov, do Bonnie e Clyde, né, aquele casal ali de bandidos que realmente sai à solta ali pelos Estados Unidos. E os dois estão sempre encenando esse papel socialmente aceitável de pai e filha, né? Então a gente vê essa sociedade americana legitimando essa fachada, sem nunca questionar o que há por trás, né? Essa obsessão doentia aqui do Humbert tá disfarçada de paternidade, né? Então aquela é a América dos valores familiares, da aparência acima de tudo, embarcando aqui nessa encenação com uma naturalidade muito assustadora, ainda mais quando a gente vê que o horror da Lolita verdadeiramente começa a partir daquela viagem, que é quando o Humbert passa de fato a abusar dela quase todas as noites ali, nos motéis e nas pousadas que eles vão parando. É o Nabokov realmente nos lembrando que tudo aquilo ali é uma performance, né? É um narrador aqui muito escorregadio, ele tá sempre se contradizendo também, ele diz uma coisa, depois se corrige, depois ele vai dizer outra. E esse jogo de duplicidade que o Humbert, ou Nabokov, né, vai estabelecendo aqui com a gente é muito interessante, porque ela tá tanto na linguagem quanto na própria estrutura, né? Quando a gente pensa até no nome desse protagonista, Humbert, né? O nome espelhado. E pensando nisso, também não é coincidência que o pai biológico aqui da Lolita também compartilhe as mesmas iniciais aqui do Humbert, né? Harold Hayes, HH, né? Então, o Nabokov enche aqui o livro desses reflexos, né? Desses jogos de simetria, dessas ironias estruturais. O Humbert está sempre manipulando e ameaçando ali a Lolita. Ele realmente consegue estabelecer um jogo ali dela que ele mantém ela no controle. E fica muito evidente também, né?
tendo em vista que é esse Humbert que tá no comando aqui das coisas, como que a Lolita, aquela visão da Lolita é sempre filtrada pela voz dele. Então essas supostas características diabólicas que ele vai colocar aqui, né? Como ela é fria e cruel, como ela é controladora e consciente. Todas essas são características atribuídas aqui a ela, mas a gente tem que lembrar que aquela é uma menina de 12 anos e que, de novo, esse narrador aqui não é nada confiável. E aí a gente vê que a Lolita se torna literalmente esse ser a ser preenchido por esse delírio masculino, né? Por esse imaginário tão distorcido aqui do Humbert, que a coloca em pé de igualdade naquela dinâmica de abuso que ele mesmo arquitetou para ela, que é muito louco. E aí, toda essa dinâmica que ele cria, né? Apesar de ser tratado como iguais, né? Ele e a Lolita, aqui pelo Humbert, a gente vê como que ele é também patético. E aí, só para completar aquilo que eu tava falando sobre esse jogo de simetrias que o romance fica fazendo, né? Há um quarto elemento aqui muito essencial na história, que é o do Claire Cute, que é um sedutor que vai rivalizar aqui com o Humbert pelo afeto ou pela posse da Lolita, né? O Quilt é uma figura muito estranha, ele vive onipresente, mas ao mesmo tempo ele tá sempre ausente, parece assim, tá sempre flutuando entre a realidade e o delírio ali do Humbert. Quilt, ele vai aparecendo em todos os lugares onde o Humbert e a Lolita vão se hospedando, como se fosse uma sombra ali, ou uma consciência ali do Humbert, ou talvez um espelho ainda mais distorcido daquele cara, né? E aí, mais uma vez, a coisa do duplo vai aparecendo aqui nesse romance, e é fascinante como que todas as vezes que o Quilt encontra o Humbert, né, ele vai soltar ali uma verdade muito crua sobre aquela situação, ele demonstra saber qual a natureza daquela relação entre o Humbert e a Lolita, né? E aí, quando o Humbert se faz desentendido, ele pergunta como é que é, e aí o Quilt, ele meio que disfarça e joga outra frase, né? Como se ele dissesse, né, eu sei de tudo, mas você quer mesmo ouvir? Enfim, eu não quero entrar em muitos detalhes do que acontece a partir disso, mas a gente vai ver aqui uma espécie de confronto final, mais pro final do romance, né, entre os dois, e que eu achei muito interessante, porque ele acontece numa dinâmica que vai remeter bastante aos filmes de faroeste, né, como se fosse um duelo clássico ali entre dois cowboys. Então, mais uma vez, a coisa do Humbert com esses símbolos americanos. E aí, se a gente pensar que o Quilt também é um autor, né, um roteirista, um criador de ficção, né, a gente vai ver como que isso vai ser resolvido aqui na história, porque o que a gente tá vendo é o Humbert meio que resolvendo aquele escritor, né, e matando o que seria a manifestação mais bestial daquele seu desejo, daquela sua obsessão pela Lolita, né. É o Nabokov realmente nos lembrando que a gente está lendo um livro sobre um livro, uma história sobre contar histórias também. Estou pensando em Arouques e Anjos, no segredo dos pigmentos duráveis, nos sonetos proféticos, no refúgio da arte. E essa é a única imortalidade que você e eu podemos compartilhar, minha Lolita. Então é isso, gente. O Lolita é realmente um romance e vai operar dentro desses grandes paradoxos. A prosa aqui do Nabokov é muito hipnotizante. Então, mesmo conscientes daquele horror, muitas vezes a gente se flagra sorrindo, muito comovido, especialmente aqui no final, quando o Humbert vai tentar fazer ali, reescrever e dizer todo um manifesto ali, todo o seu desejo para a Lolita, como se ele estivesse encerrando ali uma história de amor muito trágica, né? E é isso, o que torna a leitura desse livro aqui tão incômoda, né? É que, de fato, embora envolvido em toda essa sensibilidade estética, o conteúdo ainda permanece muito brutal. O Rupert Humbert, ele tá fazendo quase que um roteiro aqui do predador sexual, né? Então a gente vai ver que a manipulação, o isolamento, a chantagem, o abuso sistemático, né? Ele se infiltra ali na família, ele ganha a confiança da mãe, ele tira a menina ali de cena e vai transformar a Lolita numa prisioneira emocional dele, né? Então não é uma história de amor, não é uma história de abuso contada aqui pelo próprio abusador. Ainda assim, é um livro belíssimo. E aí, se existe algum didatismo aqui no Lolita, né, ele tá justamente nessa exigência de que o leitor, ele se engaje ativamente aqui com essa linguagem, né, que ele leia com essa desconfiança, de que ele leia como quem investiga, mas que ele também acabe, não sei, talvez se entregando a toda essa sensibilidade aqui do Humbert. Não sei, gente, é um romance realmente muito traiçoeiro, que me faz pensar realmente como que a literatura ela pode ser traiçoeira, né? E aí, quando a gente pensa nesse blurb aqui, que tá na quarta capa dessa minha edição da editora Alfaguara, né, que vai dizer o seguinte: a única história de amor convincente de nosso século. E a gente pensa, realmente, mas é uma história de amor, mas de uma forma extremamente patológica. Enfim, gente, é realmente um livro em que eu acho que não é possível realmente ter uma ideia muito conclusiva a respeito, apenas, enfim, tecer comentários e discutir acerca disso, né? Mas isso, eu gostei muito aqui dessa leitura, é um grande romance. E se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta se você já leu aqui o Lolita, né? O que você acha, eu vou gostar muito de saber.
Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.